Humanidade e vulnerabilidade. Ana Lúcia Alves Feliciani. Introdução. Historicamente, os vocábulos pessoa e homem nem sempre coincidirão como valor e significado, havendo fases em que, de fato e juridicamente, tais conceitos ensejavam uma evidente proteção da pessoa humana, como no caso da escravidão romana e negra. Em outras, houve uma forte valoração e convergência desses mesmos conceitos, como explicitou a declaração decorrente da Revolução Francesa. Mas, mesmo com esse encontro, chegou-se a assistir à própria negação da pessoa humana, o que ocorreu no período entreguerras. Em reação a esse desvalor, a Declaração Universal de 1948 buscou conferir efetiva proteção à pessoa humana por meio da Catalogação Internacional dos Direitos Humanos. A pessoa humana, nesse tramitar, sofreu um processo de singularização, de identificação de si mesma, em suas necessidades concretas, culturais e sociais, e que se enfatizam nas mais variadas fases da vida. Em meio a uma sociedade plural, onde coexistem as mais variadas culturas, ideias e grupos especialmente vulneráveis, como por exemplo os idosos, as crianças e adolescentes, os deficientes físicos, os consumidores, em um determinado espaço geográfico e temporal, as diferenças se evidenciam e almejam o devido respeito, ao tempo em que reclamam proteção concreta. A humanidade e a vulnerabilidade da pessoa humana e, bem assim, a necessidade de proteção desta assim juridicamente compreendida e assistida revela-se em meio a paradoxos, signo da humanidade pós-moderna. Novos valores culturais destacam-se e refletem na vida do direito, que reclama a harmonização para que seja eficaz. Nesse sentido, o presente estudo busca demonstrar que a pessoa humana e sua correspondente valoração jurídica sofrem um processo contínuo de transformação, que se adapta frequentemente às mutações decorrentes da complexidade social. Para tanto, o presente estudo será dividido em duas partes. A primeira parte estará voltada para o exame da internacionalidade dos direitos humanos, para, em seguida, explorar as contradições que envolvem a pessoa humana na sociedade pós-moderna, abordando a proteção e a identificação dos vulneráveis, em um processo contínuo de pontuação e atenuação dessa situação. A segunda parte volta-se para o direito privado brasileiro e a compreensão deste acerca da pessoa humana, especialmente por meio da análise da posição do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, ensejando, por fim, o exame das fontes protetivas dos direitos da pessoa humana nos planos nacional e transnacional. E a internacionalidade dos direitos humanos. A Revolução Francesa, com a Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que trazia em seu âmago a proteção dos direitos e liberdades individuais e teve como causa os abusos do absolutismo, é considerada marco da efetiva positivação dos direitos humanos, estabelecendo que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, est la séparation des pouvoirs déterminée, en a point de Constitution. Não era identificada a necessidade de proteção de direitos fundamentais entre os particulares, porque apenas o Estado era visto como potencial violador desses direitos, quando intervinha nas relações privadas, sendo que estas eram o habitat para a aplicação dos direitos de personalidade. Valorada a pessoa humana com base na doutrina individualista, viu-se o enfraquecimento daqueles ideais revolucionários,
essencialmente pela constatação de que a salvaguarda dos direitos individuais baseada no princípio da igualdade é mesmo uma abstração. Confirma-se o entendimento de que os direitos então positivados dirigiam-se ao homem em sua generalidade, e não às especificidades decorrentes de diferenças humanas. A revolução sobrevém em uma fase de negação da pessoa humana. O período entreguerras é possivelmente o momento histórico de maior expressão nesse sentido. Como reação internacional a esse desvalor, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 introduz a concepção contemporânea dos direitos humanos, fruto da internacionalização desses mesmos direitos. Compreende-se, pois, a necessidade de proteção do homem concreto, situado em suas diferenças, reclamando a passagem da teoria à prática, da positivação à efetivação dos direitos em pauta. Inicia-se um processo de especificação do direito, em conformidade com a identificação dos grupos identificados como vulneráveis. Nesse mister, as constituições dos Estados são instadas a convergir com a ordem internacional, estabelecendo uma unidade de sentido, de valor e de concordância prática ao sistema de direitos fundamentais. A proteção da dignidade da pessoa humana destaca-se nas em ordens internacional e nacionais. No plano internacional surgem, com efeito, os sistemas mundiais e regionais de proteção dos direitos humanos, como meio de justicialização desses direitos, pautados por um constitucionalismo global, que compreende não apenas o clássico paradigma das relações horizontais entre Estados, mas o novo paradigma centrado nas relações Estado-povo, na emergência de um direito internacional de direitos humanos. Nesse entendimento, cansado Trindade afasta a possibilidade de compartimentalização dos direitos humanos, sob pena de atentar contra a sua globalização, que visa assegurar o mínimo a todos em consonância com pretendida construção da moderna cidadania, a qual se insere no universo desses direitos. Destaca-se o caráter indivisível e universal dos direitos humanos, respeitando a diversidade cultural que sinaliza paradoxos da humanidade pós-moderna. A humanidade pós-moderna. A internacionalização dos direitos humanos deu-se como resultado de um processo na busca de efetivação desses direitos, que nasceram em épocas e contextos sociais e culturais distintos, traduzindo concepções de específicas necessidades humanas. Esse movimento revela o caráter pluridimensional dos direitos humanos, cuja denominação justifica-se pela verificação de 5 dimensões que se somam na proteção da pessoa humana. Embora a pluridimensionalidade e o extenso rol dos direitos humanos já declarados pudessem permitir a ingênua conclusão de que o homem pós-moderno estaria suficientemente protegido, o certo é que os direitos da pessoa humana se tornaram o leitmotiv do direito da pós-modernidade. Isso porque a humanidade pós-moderna é genuinamente multicultural e, em razão disso, experimenta os vais-as dos paradoxos de uma sociedade altamente complexa. A cultura é constituída pelo conjunto de hábitos, costumes, práticas, savoir-faire, sabers, normas, interditos, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se perpetua de geração em geração, reproduz-se em cada indivíduo, gera e regenera a complexidade social. Há uma diversidade de culturas que se constituem por unidades humanas, as quais são igualmente diversas. E a identidade cultural implica a compreensão de que cada ser humano carrega, em potencial, o pior e o melhor do humano,
que a desumanidade faz parte da humanidade, o que decorre de suas origens e também da sociedade em que vive. A humanidade pós-moderna é, pois, marcada por identidades individuais e multiculturais. Destacam-se a unidade da pessoa humana na diversidade social e, também, a diversidade da pessoa humana na unidade social, ensejando incompreensões e intolerâncias culturais recíprocas. A cultura que une pode colocar-se a serviço da guerra e das repressões de massa, mas inequivocamente reflete na vida do direito em sua versão pós-moderna, por meio dos valores da pluralidade, da narração, da comunicação e do retorno aos sentimentos. A primeira das características da cultura pós-moderna que reflete no direito é justamente o pluralismo. A diversidade de ideias, as multiculturas, a pluralidade de fontes legislativas e atores sociais, entre outros, evidenciam inequivocamente que os homens não são iguais, ao tempo em que naturalmente se igualam em sua ânsia pelo respeito à sua dignidade e à diferença. Narrar é descrever, é contar, é comunicar, indicando uma forma de legislar que indica os seus motivos, que informa expressamente seus princípios, auxiliando na interpretação e aplicação do direito. A comunicação significa a ausência de fronteiras físicas, a sociedade virtual, que se ajusta em espaço jurídico e material, que se dá em projeção mundial, transnacional. O retorno aos sentimentos implica uma nova compreensão do direito, a qual é permeada também pela emoção, pelo sentimento, e até mesmo por uma certa irracionalidade no discurso jurídico. De outro lado, é o imponderável, a procura de novos elementos sociais, ideológicos ou fora do sistema, que passam a incluir a argumentação e as decisões jurídicas, criando forte insegurança e imprevisibilidade quanto à solução a ser efetivamente encontrada. A par desses valores culturais que refletem no direito, e que indicam que somos iguais e diferentes pela cultura, desenvolvem-se, paradoxalmente, contravalores de sensibilidade. Além disso, a pós-modernidade é a era de uma sociedade cada vez mais consumista, cujos antivalores de laissez-faire econômico levam alguns a aceitar a exclusão social de muitos. A civilização pós-moderna guarda o domínio da vida, da técnica, da comunicação, da indústria, ao tempo em que produz novas carências e permite a continuação de vulnerabilidades. B. Continuação das vulnerabilidades. Em que pese o processo de especificação de direitos, ocorrido na segunda fase da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, garantindo a proteção de grupos e margens de vulneráveis, caso das crianças, adolescentes e idosos, a continuação das vulnerabilidades humanas na sociedade pós-moderna é evidência de um processo que ainda não chegou a termo. As diferenças humanas, a começar pelas diversas fases da vida, justificaram a identificação de minorias e vulnerabilidades que, ao longo da história, experimentaram os mais diversos padrões de desproteção. Na ordem de especificação de direitos, a identificação das crianças e adolescentes deu-se com a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e dirigida às crianças de todo o mundo. Oficializado como lei internacional, a Convenção sobre os Direitos da Criança é o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal, tendo sido ratificada por 193 países. No Brasil, como Estado parte da referida Convenção, seguindo a ordem internacional e,
bem assim, o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que confere à criança e ao adolescente absoluta prioridade, foi editada a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, assegurando à criança, pessoa de até 12 anos de idade incompletos, e ao adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade, proteção integral. Nessa mesma ordem, posteriormente, sobreveio o Estatuto do Jovem, a fim de proteger especialmente as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade. No que refere aos direitos dos idosos e dando início a esse processo de especificação, no ano de 1982, a Organização das Nações Unidas realizou a primeira Assembleia Mundial do Envelhecimento, a qual pôs na ordem do dia o tema de novos programas internacionais, objetivando dar início à realização de um plano internacional de ação, buscando sensibilizar os governos e a sociedade da necessidade de instituir um sistema de seguridade econômico-social para os idosos, bem como oportunidades de participação e contribuição ao desenvolvimento de seus países. No plano interno brasileiro, o Estatuto do Idoso acolheu expressamente o critério cronológico para determinar que idosos são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Mas as condições psicológicas e biológicas dos idosos são por vezes associadas ao aspecto socioeconômico e pontuadas para fins previdenciários ou assistenciais, evidenciando que velhice burocrática também foi adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. A velhice não configura uma categoria natural, mas sim categoria socialmente construída. Nessa linha, Pietro Perlinghieri refere que uma pessoa torna-se idoso não com base em subjetivas características psicofísicas, mas por efeito de objetivas determinações socioprodutivas. O idoso acaba por ser uma categoria, um produto do sistema econômico, o qual decide quando se é idoso. O mesmo pode-se dizer quanto às crianças, adolescentes e jovens, tendo em conta que as idades previstas no Estatuto dos Primeiros e deste coincidem em alguns períodos. A sociedade pós-moderna constrói, pois, categorias sociais de pessoas que quer proteger, indicando inequivocamente a ocorrência de uma continuação das vulnerabilidades historicamente existentes. Nesse sentido, a necessidade de proteção das fases da vida vem sendo pontuada pelo direito privado brasileiro na busca da proteção da pessoa humana, concretamente considerada. É o que buscaremos demonstrar no próximo ponto. Segunda, a posição do direito privado brasileiro e a pessoa humana. Os direitos humanos vêm sofrendo um paulatino processo de justificada ressignificação. Assiste-se a uma constante releitura daqueles direitos reconhecidos outrora, ao tempo em que começam a desenhar outros, quiçá antes nem pensados, porque não verificada a necessidade de sua proteção. Embora isso, o questionamento acerca da importância dos direitos humanos que ora se coloca, para além se sua fundamentação, diz com sua efetiva concretização e proteção. Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana e sua correspondente esfera de proteção são o elemento nuclear dos direitos fundamentais, e, portanto, andam juntos em termos de evolução e desenvolvimento, constituindo-se, no dizer de Luiz Edson Fachin, em um fio condutor da travessia para o direito civil contemporâneo, porque os direitos fundamentais merecem proteção onde quer que se encontre o indivíduo.
E em razão disso é que no ordenamento jurídico brasileiro há uma correlação entre direitos fundamentais e direitos de personalidade, indicando um processo que a doutrina denominou de constitucionalização do direito civil. Esse processo passa também pela diluição das fronteiras das esferas pública e privada na tentativa de proteção dos direitos fundamentais, em que estes não são opostos unicamente ao Estado, mas também aos próprios particulares nas relações privadas travadas entre si, confere-se eficácia irradiante das normas definidoras dos direitos fundamentais a todo o ordenamento jurídico. Considerando-se a cláusula geral da tutela da pessoa humana, constata-se que a vulnerabilidade apresenta-se sob múltiplos aspectos, não apenas existenciais, mas, também, sociais, econômicos e penais, o que é apreendido pelo legislador na edição de leis especiais, que visam a proteção de grupos de pessoas consideradas em sua especial vulnerabilidade. Nesse contexto, a individualização fracionária, decorrente da necessária proteção específica dos grupos identificados pelo legislador como vulneráveis, deu êxito ao processo de descodificação, que se justifica pela compreensão de que o Código Civil não mais é capaz de abarcar e proteger todas as fases da vida humana em suas específicas necessidades. No dizer de Claudia Lima Marques, no direito pós-moderno, mesmo o indivíduo é fragmentado e função mesma do direito privado é também plural. Nessa linha, o direito privado brasileiro caracteriza-se por uma fragmentação jurídica, com vistas à atenuação dos desequilíbrios sociais, como modo de valoração da pessoa humana, a qual é identificada a partir do seu nascimento com vida, tal como positivado no art. 2º do Código Civil, com o que consoa o recente entendimento do Suprema Corte Nacional. A posição do STF. O conceito jurídico de pessoa humana foi delimitado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação de declaração de inconstitucionalidade número 3.510, que teve por objeto o bloco do artigo 5º da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, Lei de Biossegurança, em que se questionou a constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas para fins terapêuticos. No caso, a Suprema Corte Brasileira entendeu pela constitucionalidade dos dispositivos legais objeto da referida ADI, por entender que, no ordenamento jurídico brasileiro, o ser humano torna-se pessoa a partir do nascimento com vida, embora confira proteção legal ao nascituro desde a concepção. Embora isso, em se tratando de células-tronco embrionárias para os fins previstos na lei impugnada, ou seja, de células dessa qualidade extraídas de embriões advindos de fertilização artificial, in vitro, e sem viabilidade, não há nenhuma contrariedade à ordem constitucional brasileira e tampouco internacional, que, aliás, zelam pela proteção da saúde e bem assim da pessoa humana, individual, concreta, nascida, existente em seu sentido biográfico. A Constituição Federal Brasileira de 1988 nada dispôs acerca do início da vida humana ou o preciso instante em que ela começa, de sorte que não faz de todo e qualquer estádio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativiva, adotando expressamente a teoria natalista, em contraposição às teorias concepcionista ou da personalidade condicional. A par disso, entenderam os julgadores constitucionais que quando a Constituição se reporta a direitos da pessoa humana e até dos direitos e garantias individuais como cláusula pétrea está falando de direitos e garantias do indivíduo pessoa,
que se faz destinatário dos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, entre outros direitos e garantias igualmente distinguidos com o timbre da fundamentalidade, como o direito à saúde e ao planejamento familiar. Assim é que o embrião e o feto não são pessoa nos termos constitucionais, donde não existir pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. Com efeito, esclareceu a Suprema Corte que o direito infraconstitucional protege por modo variado cada etapa do desenvolvimento biológico do ser humano, mas os momentos da vida humana anteriores ao nascimento devem ser objeto de proteção pelo direito comum. E esse entendimento retrata, em apertada e precisa síntese, o panorama legislativo brasileiro acerca da proteção conferida à pessoa humana no que refere às fases da vida. O direito brasileiro protege, segundo orientação constitucional, por meio de leis especiais, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso, mas deixa a lei geral a proteção à vida humana anterior ao nascimento, tal como dispõe expressamente o art. 2º do Código Civil de 2002. É a lei geral disciplinando a vida que antecede o nascimento, e as leis especiais, em processo de descodificação, para proteger a pessoa humana a contar do nascimento com vida, e em conformidade com cada uma das fases que se seguem até a morte. Ronald Dworkin sustenta exatamente que a vida humana deve guardar proteção diferenciada em cada uma de suas fases, mas acentua que as mais variadas concepções acerca da extensão das partições dessa proteção guardam um ponto comum, que diz com o valor intrínseco conferido pelos indivíduos à vida humana, o que decorre essencialmente de uma grande tradição de liberdade de consciência das modernas democracias pluralistas. Nessa conformidade, a Corte Máxima Brasileira, ao analisar a questão posta, revela o sistema protetivo da pessoa humana, observando-se as peculiaridades do natural desenvolvimento humano, decidindo em simetria com a ordem internacional e com a legislação infraconstitucional doméstica correspondente. E essa análise aponta uma diversidade de fontes legislativas, que devem ser harmonizadas como meio de perfectibilizar, nos âmbitos nacional e transnacional, os propósitos do processo de especificação dos direitos humanos. B. Fontes de proteção. A sociedade compõe-se de homens concretos que se singularizam nas particularidades que lhes são essenciais, como a defesa de sua própria identidade cultural, de sua religião e de todas as outras expressões do individualismo. Os direitos fundamentais reclamam esses cuidados em espaço real e virtual, nacional e transnacional, distribuindo-se nas mais diversas fontes de proteção, especialmente nas declarações, cartas e protocolos internacionais, constituições dos estados e legislações infraconstitucionais, sejam gerais ou especiais. Eric Jaime define 3 formas de codificação: a internacional, a nacional e a científica. A primeira compreende os esforços internacionais, que se traduzem em 2 grupos de tratados internacionais, as convenções multilaterais e as convenções bilaterais, apontando também, nesse particular, uma forma híbrida, mais recente, que é a Convenção Multilateral, formada por convenções bilaterais. Estas codificações regulamentam matérias especiais, mas ligadas entre si por um mesmo sistema geral. A segunda são as leis nacionais, que versam sobre direito internacional privado, indicando, em regra, qual o direito aplicável na solução dos conflitos, trazendo consigo também regras de direito material. A terceira forma é aquela que decorre de sistemas de regras de conflitos,
elaborados por autores, que servem como modelo de inspiração aos legisladores, mas que não têm força de lei. No cenário internacional, essas formas de codificação, de um certo modo, vêm se conjugando na busca de soluções jurídicas para os casos concretos, encontrando no mais das vezes soluções diferentes para casos semelhantes em razão das diferentes leis nacionais postas em cotejo, especialmente quando a controvérsia diz com questões de direito existencial. Eric Jaime pontua que as codificações nacionais, quando integradas à codificação internacional, as quais entende como um método natural de resolução de conflitos, podem conter regras internas que não se tornariam necessariamente obsoletas em razão do esforço internacional, tendente a unificar as regras de conflito em meio aos tratados internacionais. A comunicação entre essa pluralidade de fontes conduz à ideia da necessária integração, que se concretiza por meio da nova técnica legislativa do diálogo das fontes, que por vezes são normas narrativas, que devem ser consideradas em conjunto na resolução dos casos práticos, podendo reclamar um retorno dos sentimentos, justificado pela fluidez dos princípios e conceitos que permeiam o direito pós-moderno. Na Argentina, a teoria do diálogo das fontes foi incluída no Proyecto de Código Civil Y Comercial de la Nación, de autoria do presidente da Corte Suprema de Justiça, Ricardo Luiz Lorenzetti. O projeto, na linha da constitucionalização do direito privado e da tutela da pessoa humana e no que refere ao diálogo de fuentes, sustenta que em um sistema complejo existe uma relação ineludible de la norma codificada com la Constitución, tratados internacionais, leis, jurisprudência, usos, de modo que quem aplica la lei la interpreta e estabelece um diálogo de fuentes que deve ser razonavelmente fundado, artículos 1, 2 y 3. Se trata de diretivas para a decisão judicial, que deve começar por el método deductivo, someter-se ao controle de los precedentes, verificar la coerência com el resto del ordenamento, y dar explicações suficientemente razonáveis. Considerações finais. A pessoa humana segue seu trajeto na pós-modernidade, mas com uma percepção de si mesma como um ser em transformação decorrente das forças da complexidade social, tal como se viu Gregor Samsa em sua metamorfose imposta por um mundo também em mutação, gerador de novas inquietudes e vulnerabilidades. Nesse contexto, é o diferente, que anseia proteção e droitala difference. E esse é, pois, um reclamo do mundo pós-moderno, que privilegia a heterogeneidade e a diferença como forças libertadoras na redefinição do discurso cultural, cujos valores pluralidade, narração, comunicação e retorno aos sentimentos vêm a refletir no direito, em patamares transnacionais e que, por sua vez, desenham o direito nacional. A pessoa humana, nesse sentido, merece ser protegida pela releitura desses mesmos valores, mas essencialmente pela possibilidade de aplicação do direito em conformidade com a sua própria mutação, o que é viabilizado pelo diálogo das fontes, teoria que traz consigo a ideia de coordenação e de harmonização na busca da paz social.